Pronto, já estamos online. Tá no YouTube também, Will? Está no YouTube. Beleza. Deixa eu só eu colocar aqui, me colocar como anfitrião, só um minuto. Hum, Anfitrião. Ok. Agora posso sair. Perfeito. Então, meus irmãos, uma ótima noite a todos. Uma noite fria, né? Hum. Bem atípica para os nossos padrões de inverno no Rio de Janeiro, que na verdade já não é mais nem inverno, né? Já estamos na primavera. E nós estamos aqui nessa noite fria de segunda-feira para adorar o Senhor através de um estudo bíblico, né? Como nós sempre costumamos falar, é um tempo precioso, né? Que Deus nos deu e tem sido uma experiência única para a gente. A gente tem andado juntos, caminhado, aprendendo as lições cada vez mais. Tem sido um tempo precioso, temos que agradecer a Deus por isso, né? E a aula de hoje, né, vai ser sobre o céu. O pessoal pegou, né, o PDF da lição que a gente enviou na sexta-feira. Alguns já tiveram tempo de estudar. E, assim, muito a gente pode falar a respeito, né? Mas eu acho que a primeira coisa que salta à vista, e foi até a imagem que eu escolhi para a gente estar começando a falar, né? É essa das nuvens, né? No céu, como esse, aí eu tenho até uma escadinha ali, né? Fizeram uma representação de uma escada nos céus, porque a gente tem já no nosso imaginário coletivo a imagem do céu como esse local cheio de nuvens, né? Tudo branco, né? Os anjos ali andando, e não passa muito disso. As pessoas é essa imagem que a gente tem do céu. E essa aula de hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre isso que a gente tem em mente. Vai tirar algumas dúvidas, né? Mas eu acho que o que vai ficar bem esclarecido através dessa aula é que essa representação do céu, como eu acabei de mencionar, ela é um equívoco, né? Isso é óbvio, né? Porque a gente pensa que o céu, como sendo criação de Deus, Deus vai estar, né? Tipo, então Deus está morando ali, né? Tipo, assim, é algo que a gente vai trabalhar um pouco para a gente ver, para a gente entender melhor por que as pessoas pensam desse jeito e o que é na verdade. E esse o que é na verdade vai dar um pouco de trabalho para a gente falar, né? Talvez eu nem tenha tanta propriedade assim para mencionar. É, nós vamos estar lidando com um texto apocalíptico, né? O livro de Apocalipse é uma literatura apocalíptica, então a gente tem ali não uma significação precisa de como mas é uma leitura que já pode oferecer alguns pontos de vista muito instrutivos para a gente ter a respeito da morada do Senhor, né? E é para o local para onde a gente vai, né? Mas antes de a gente começar essa aula, vamos fazer uma oração, né? E eu vou pedir, deixa eu ver aqui, nosso meu irmão Francisco, você pode orar para a gente começar essa aula? Você... Posso sim. Tá ouvindo? Isso. Estou Tá ouvindo. ouvindo aí? Pode. Tá ok, vamos sim. Vamos orar. Deus eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por esse momento em que estamos juntos para entender, para ouvir e seguir a tua palavra. Que o Senhor nos dê, meu Deus, sabedoria, abra os nossos ouvidos e abençoa, meu Deus, o Will, que vai falar sobre esse assunto tão importante. E nós sabemos que o Senhor está
Acho que a conexão dele falhou. Falhou? Você já terminou a oração, irmão? É que falhou no finalzinho. Eu não sei se vocês escutaram, mas eu não escutei. Deixa eu só sair aqui rapidinho do compartilhamento de tela. Deixa eu ajeitar aqui. Então, nós não ouvimos, né, a última parte da oração, mas Deus ouviu. E graças a Deus, né, que Deus nos ouve mesmo nas dificuldades técnicas. Mas vamos então, meus irmãos, começar a nossa aula. Todos estão mutados, né? Todos os microfones estão mutados, então fiquem bem à vontade caso alguém queira fazer alguma pergunta enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver fazendo alguma explicação. Podem usar também o recurso de levantar a mão, né? Mas vamos ao nosso texto bíblico, né? Que eu acredito que é até um texto bem longo, né? Eu não transcrevi nos slides justamente para a gente ter aí um tempo de leitura. O texto que a gente vai trabalhar basicamente é esse. Apocalipse 21 e 22. São 2 capítulos. É um texto relativamente longo. Eu vou pedir para a gente fazer uma leitura. Vamos ver se a gente consegue fazer uma leitura contínua. Eu vou fazer a primeira parte da leitura, né? Eu vou ler até o versículo 8. Depois eu vou pedir ao Ranilton que leia a partir do versículo 9 e vá até o versículo 18, né? Depois eu vou pedir a Francis que leia do versículo 19 até o fim do 21, que é o versículo 27, do 19 ao 27. Deixa eu ver aqui. Rosângela, eu vou pedir que leia depois, no versículo 22, do versículo 1 até o versículo 7. E o Denilson, eu vou pedir que leia do versículo 8 até o final. Pode ser, Denilson? Pode. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alguém mandou uma mensagem no chat? Deixa eu ver aqui. Só graça e paz. Graça e paz. Will, aproveitar a visita do nosso irmão Fábio, ele é da Igreja Metodista, ele tem entrado em contato conosco, eu convidei ele. Ô, Seja bem-vindo aí, Fábio. Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa e que bom termos aqui você com a gente, meu irmão. Vamos proceder à leitura, então. Primeiro eu, depois o Ranilton. Ficou o Ranilton mesmo do versículo? Desculpa, Will, eu não vi. Se você colocou para mim, a Francis, com certeza. É que eu estava numa ordem aqui nos quadradinhos, aí eu não sei se agora essa ordem permanece. Deixa eu falar de novo, então. Tá. Eu vou ler até o versículo 8. Depois, eu acredito que tenha sido o Ranilton, que eu tinha falado, do 9 até o 18, não foi isso? Sim. Depois, do 19 até o 27 ficou com a Francis. E depois, foi a Rosângela que eu pedi para ler? Rosângela, do 1 ao 7. Ao 7, do 1 depois. ao 7. Isso. Então, vamos começar, então. Que o Denilson ficou com o final do texto. Então, vamos lá, meus irmãos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, de 9 a 18, diz assim a palavra de Deus, a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Versículo 19 ao 27. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados em toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso e um décimo de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vou começar no 22, então. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite,
e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não segues as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que levam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam, aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E alguém que tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Obrigado a todos pela leitura. Que leitura preciosa, né, meus irmãos? São as últimas palavras da nossa Bíblia Sagrada, né? E elas falam justamente sobre a morada celeste do Pai, né? E como vocês podem ver, é uma imagem muito diferente, né? Deixa eu voltar aqui, dessa imagem. Essa imagem que a gente vê muito no cinema, então, geralmente em tom jocoso, né? Geralmente vai ter uma esquete humorística, aí colocam as nuvens ali e botam geralmente aquela situação cômica acontecendo, né? Geralmente colocam ali um São Pedro na frente, dizendo quem entra, quem não sai, tipo, já está totalmente distorcido aí, né? Mas a leitura nos ajuda a perceber a real dimensão
do que é o céu. Obviamente, a leitura como a gente fez, né? Eu acho que cada um que ouviu esse relato percebeu que existe um conjunto muito grande de informações ali. Sobretudo, ali na parte que está falando sobre, né, o santuário, e o número 12 se repete assim de uma tal maneira, né? As 12 portas, os 12 fundamentos, e isso tudo requer uma leitura do todo, né? De todo o livro de Apocalipse, não somente uma leitura, né? Mas também um estudo muito aprofundado a respeito desse livro tão misterioso para a gente, mas que traz as verdades eternas. Entretanto, algumas coisas precisam ser pontuadas como evidentes, né? Que podem ser encontradas nessa leitura. E, então, o Sproul, na nossa lição, ele traz um conjunto de coisas que o texto traz para a gente, que estarão presentes no céu, né? Quer dizer, melhor dizendo, estarão ausentes e estarão presentes. E a gente vai começar agora falando sobre as que estarão ausentes. As duas primeiras, né, muito fácil de perceber, não terá lágrimas e tristezas, né? Isso daí nós estamos falando do consolo definitivo das nossas almas. Então, sem maiores dificuldades, nós podemos perceber que não haverá tristeza, morte, dor, né? Isso a gente percebe nos versículos 4, né? No versículo 4 desse livro. As trevas, também no versículo 23, quando fala que não haverá necessidade de sol e lua para iluminar a terra, né? Não haverá as pessoas ímpias, né? Há uma lista no versículo 8, falando sobre aqueles que estarão fora, né? Sol e lua, como já foi falado, né? E esse detalhe que faz toda a diferença, esse item 10, a maldição do pecado de Adão, que é o que a gente encontra no texto bíblico de Gênesis 3, de 14 a 19. Porque o que acontece, meus irmãos? Se alguém tiver curiosidade de ver o texto depois, né, que esse texto que tá mencionado aí é o texto que fala justamente da queda do homem, né? Que é a queda que influenciou não somente Adão e Eva, mas também toda a geração deles, quer dizer, toda a humanidade. Toda a humanidade herdou o pecado através da desobediência de Adão. Então, o que acontece? Jesus vem na plenitude dos tempos, se oferece para pagar essa dívida mediante ao sacrifício do Filho de Deus, e, a partir de então, a gente já fica sem pecado? Não. Isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar, quando já estiver esse momento em questão, a nossa ida à morada celeste, né? Até então, a gente pode encontrar a salvação em Cristo mediante a confiança de que Jesus Cristo trouxe a nossa salvação, mas a gente ainda vai ser pecador, né? A gente ainda traz as marcas da velha natureza ainda conosco. Então, é por isso que a morte só terá vitória quando realmente já for a segunda vinda de Cristo. Há alguma dúvida, gente? No texto que a gente leu, alguém tem alguma pergunta? Esses itens elencados aí, está tudo bem? Will, em relação ao texto que a gente leu, especificamente no versículo 8, ele dá uma lista que o apóstolo Paulo também dá lá atrás, em 1 Coríntios 7. Ele fala também
as pessoas que estão com o nome escritos no livro da vida, né, as coisas na cronologia, né, porque o tempo de Deus é o Kairos e o tempo nosso é o cronológico. A cronologia ainda não está completa, no Kairos, obviamente, está completo, porque Deus já sabe quem são os dele e quem não são. Mas na cronologia ainda não, prova maior que essa cronologia ainda não foi completada, é que nós estamos aqui, estudando a palavra de Deus, né? Chorando, às vezes tristes, mas sempre motivados pelo Espírito Santo a continuar na perseverança. Mas a relação de Apocalipse 21:8 já está completa. A galera é essa aí mesmo, né? Está fechadinho aí na cronologia, né? Aí a gente é tentado a pensar, não, será que eu me incluo? Eventualmente eu posso ser um assassino, partindo do pressuposto que assassinato não só necessariamente seria com uma arma ou alguma coisa. Você pode assassinar alguém até com a língua, matando, falando mal dela da língua, né? Mas sim, a resposta é sim. Poderíamos eventualmente estar nessa lista aí. Não estaremos, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? É o que está em Romanos 8:1. Não tem condenação. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós poderemos naturalmente, né, se não fosse o sacrifício vicário de Jesus Cristo, estar inseridos aí nessa relação, né, de Apocalipse 21:8 de 1 Coríntios 7. Eu queria só destacar isso, porque foi interessante, foi uma aula que a gente participou anos atrás, né? E o cara perguntou, a relação dos que vão para o inferno está completa? Tá, Apocalipse 21:8 está dizendo aí quem é que vai. Você se inserir aí, para você não estar nessa relação, você tem que se arrepender. Entregue sua vida a Jesus Cristo, você sai dessa relação. Boa observação. Muito boa observação, Renilton. Obrigado aí pela colaboração. Denilson também queria falar? Não, foi pouco antes de tu falar, tu falou da morte também, né? Nesse período, né? Tu falou acho que tu falou a última vitória da morte, alguma coisa assim. Tem um texto bíblico que fala que o último inimigo a ser derrotado será derrotado a morte. É a morte, né? Exato. Exatamente. Então, de fato, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos salvos, né? No entanto, olha só, duas coisas acontecem. Primeiro, eu continuo pecador, né? Eu continuo pecador e eu vou morrer um dia, se Jesus não voltar antes. Eu vou morrer um dia. Então, o que acontece? É isso que é a morar no céu? É isso que... Não. Nós estamos falando de fato, uma conclusão que vai ser o fechamento de tudo. Realmente, o fim das eras. Nós estamos falando realmente onde o Hamilton falou com toda a propriedade de que realmente vai ser o julgamento do mundo inteiro, né? O julgamento do mundo inteiro, onde já está certo quem serão os eleitos para o céu e os eleitos para a perdição, né? Então, importante fazer essa pontuação, de fato, né? Mas ficou clara a questão da maldição, do pecado de Adão, que a gente vai finalmente estar livre dela, né? Então, essa um dos aspectos do céu que eu acho que são muito significativos, né? Que a gente sempre, né, percorreu esse problema, né? Sempre falou, não existe ninguém perfeito, que não sei o quê. E quando a gente estiver frente a frente com o Senhor, aí, de fato, todas essas coisas que a gente listou aí, a gente vai ter a ausência, né? E vai ter experimentar o verdadeiro gozo da presença do Senhor e a ausência de todos esses itens que estão aí, né? E as coisas que estarão presentes no céu, né? Está aqui a segunda lista que eu tenho logo ao lado. Espero que vocês estejam conseguindo ler. Eu acho que eu não acertei aqui no item 6 ali, né? Vou até diminuir aqui. Deixa eu botar aqui isso, que aí vai ficar mais fácil de ler. Não sei se vocês vão conseguir. Mas os que estão presentes, obviamente, os santos, né?
estarão no céu, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. O rio da água da vida, que aparece nesse texto que a gente estava lendo, né, em algum versículo, agora não lembro qual aparece, o rio da água da vida, né, que é mencionado não somente nesse texto, mas em outros textos do Velho Testamento também fala a respeito do rio, né? Jesus Cristo fala que ele oferece a água da vida, né? Então, então aí nós teria uma presença, a presença desse rio ali. O fruto que cura, né? No caso, é relatado no texto como o fruto da árvore da vida, né? O Cordeiro de É no Deus. capítulo 22, irmão, que começa a falar do rio. Isso, exatamente. Foi onde eu li. E Obrigado, mostrou-me o Rosângela. rio. Obrigado por lembrar. É o versículo 20, logo no versículo 1 do capítulo 22. Né? Obrigado. Teremos a presença do Cordeiro de Deus. Não podemos esquecer disso, gente. Nós já estudamos sobre a Trindade nas aulas anteriores. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus já está lá no céu, né? Ele está aguardando a nossa presença lá, intercede por nós lá. E, assim, isso é maravilhoso, né? Só de ter essa percepção, a gente já fica assim, já começa a experimentar um consolo só falando isso, né? É muito, muito, muito interessante a gente pensar que Cristo está lá já, como o primeiro de todos os filhos de Deus que estarão lá, né? Número 5, a adoração, obviamente. E aí a gente pode pensar, né, como a adoração, como de fato Deus idealizou para o ser humano, né? É até bem lembrado isso, né, que na nossa confissão de fé, da nossa doutrina, nos lembra que nós nós viemos a esse mundo unicamente para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, né? E isso vai estar plenamente restaurado, porque se num momento de êxtase que nós temos aqui na Terra, nós podemos adorar ao Senhor, em momentos a gente entra em tal comunhão com Ele, em outros momentos a gente tem o nosso pecado atrapalhando isso. É uma adoração imperfeita. No entanto, no céu, nós teremos a plenitude disso acontecendo. Né? O item 6, a festa da núpcia do Cordeiro e sua noiva, que aí o Cordeiro é Jesus Cristo e a noiva é a sua igreja, a igreja redimida, lavada no sangue do Cordeiro, né? Que tanto a gente ouviu falar nas Escrituras. E essa representação como uma festa de casamento é algo que perpassa, né? Em muitas analogias que os próprios profetas falavam a respeito da relação de Deus com o seu povo, que muitas vezes o seu povo era desobediente e idólatra aos outros deuses, e os profetas mencionavam que isso era como essa atitude era equiparada a um adultério. Então, isso daí, aí você percebe que de uma maneira simbólica, é uma festa de casamento entre Jesus Cristo e a sua igreja, né? 7, a face desvendada de Deus. E aí a gente pode dar uma parada, e aí a gente pode pensar, caramba, finalmente o ser humano vai poder contemplar a face de Deus. Isso cabe até uma outra lição, que vai ser a aula da semana que vem, onde a gente vai falar sobre a visão beatífica, né? Que é a visão do Todo-Poderoso. Quem é acostumado com a leitura das Escrituras percebe que, ao longo da história do ser humano, várias pessoas tiveram acesso, né, a Deus de uma tal maneira que
que podiam, né, falar, né, ter a visão de a, a mensagem, receber a mensagem de Deus através de uma visão, mas olhar face a face nunca podia. Nunca podia. E até Moisés tentou pedir a Deus para que ele pudesse contemplar a face de Deus, e Deus disse: você não pode ver, porque se você contemplar a minha face, você vai morrer. Né? E aí, no céu, nós poderíamos ter essa tão aguardada e esse anseio tão, tão antigo nas nossas vidas, né? De ver a Deus face a face. Isso daí enche nossos corações de esperança. E o sol da justiça, né? Que isso daí eu acho que fala assim as nossas vidas de uma maneira muito preciosa, porque o que a gente mais vê debaixo do sol é a injustiça acontecendo, né? Já dizia o sábio que escreveu o livro, né, de, como é que é o nome do texto, gente? Kohelet, eu esqueci. Eclesiastes. A gente estava no... Obrigado. Que realmente nada de novo se repete debaixo do sol, já viu tudo acontecer e que nada muda, que realmente o ser humano é isso. É a perdição atrás de perdição, e, no entanto, nós teremos a justiça plena do Senhor acontecendo e nada mais de injustiça no mundo, né? Pelo menos nada mais de injustiça acontecendo nesse novo céu e nossa nova terra. Então, por esse cenário que a gente pôde ver, a gente percebe que essa, 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 essa descrição do céu, ela está muito distante dessa visão caricata que o ser humano, às vezes, tenta fazer a respeito de um céu enuviado, sabe? Apenas um local que até várias pessoas tendem a dizer, será muito chato. E quantas vezes você não já escutou, né? Céu, poxa, isso daí são maneiras do ser humano ver de o quanto ele não tem dimensão daquilo que, de fato, aguarda aqueles que são redimidos, né, no Senhor Jesus Cristo. Então, a gente nunca pode esquecer daquilo que realmente representa um novo céu e nova terra, né? E eu acho que talvez essa seja as melhores palavras para constituir, porque o que ele quer dizer com novos céus e nova terra significa novo tudo, o universo inteiro, não somente o planeta Terra e o céu como o firmamento desse planeta, mas tudo, toda a criação redimida, né? Ficou claro, pessoal? Estamos caminhando bem? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? O Fábio levantou a mão. Pode falar. Opa, boa noite, estão me ouvindo aí? Boa noite. Boa noite. Só tirar aqui uma dúvida. Como o amigo pode me explicar, dentro das nossas limitações, né, do conhecimento, como seria essa visão? Nós sabemos que o livro do Apocalipse contém muita simbologia, né? Isso. E como seria essa questão do lago de fogo? Seria um lago em fogo ou seria um ambiente de tormento tal que seja comparado a um fogo, como diz que a besta e o falso profeta, o anticristo, Satanás, será jogado no lago de fogo, né? No caso que seria a segunda morte, né? Então, eu creio que a gente vai falar bastante a respeito desse tema daqui a 2 aulas, né? Na aula final do curso. Não, beleza. O que a gente pode adiantar é que nós estamos falando, de fato, de uma condenação eterna, né? É interessante, é importante pontuar isso, porque, como é que eu vou explicar? Tem muitas pessoas que
tendem, isso tem a ver com certos tipos de teologia contemporânea, onde tem tentado dar uma amenizada na questão do inferno, né? Como o inferno como um local simbólico, onde simplesmente acaba tudo, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque pessoas com muito estudo já chegaram a cair no erro de dizer que não existe o tormento eterno, né? Não existe a condenação eterna. No entanto, não é assim que a Bíblia como um todo se refere ao inferno, né? E aí só para falar assim de uma maneira bem rápida, só para não tocar no assunto que vai ser falar que eu até faço aqui desde já a propaganda, porque vai ser daqui a 2 semanas e vai ser o nosso pastor que vai trazer essa aula, né? Então já fica aqui a propaganda para que a gente não perca essa aula. O reverendo Renato Turpino vai estar trazendo a aula sobre o inferno, e o próprio Cristo fala a respeito do inferno bastante vezes, e ele não ameniza o assunto, né? Ele não diz que é algo, é um local, é algo, não dá a entender que é algo simbólico ou ameno, assim, desse tipo de morreu e acabou, e a condenação é essa, não vai mais existir, né? Isso daí não condiz. Essas linhas de interpretação não condizem com a interpretação que nós costumamos dar, a interpretação reformada, né? Pelo menos. Eu também acredito nisso também. Eu acredito que não é um local simplesmente simbólico, não. Eu creio também que realmente é um local de tormento, né? Assim como é falado sobre o Hades, né? Sobre o Guiena, todos esses comentários que tem sobre o inferno, né? Uhum. Isso aí, eu creio nisso, que realmente não é um local simbólico, né? É só para ter mesmo uma base também a mais acrescentar, né? Na informação. Mas show, beleza. Hein? Valeu aí, obrigado pela pergunta. Tá? E mais uma vez, seja bem-vindo à nossa classe. Amém. Irmão. Obrigado, mano. Obrigado, irmão. Ranilton, você se desmutou? Você queria falar alguma coisa? Não, minha língua ficou coçando aqui para falar, mas o assunto é céu, eu vou ficar calado. Eu vou guardar a pergunta para pegar o pastor, nosso reverendo Renato Porpino, lá na frente, daqui a 2 semanas. Né? É um assunto intrigante, e só para pontuar o que você falou, ratificar o que você falou, Jesus foi quem mais falou do inferno na Bíblia. Exatamente. Então, assim, não há nenhum personagem bíblico que tivesse falado mais do que Jesus, né? Então, assim, isso é só para ratificar a importância do assunto, né? E a corrente realmente que o irmão Fábio levantou, a corrente que acha que é simbólico e a corrente que acha que é literal, né? Mesmo simbólico ou mesmo sendo literal, a mensagem é de sofrimento. Né? A mensagem é de sofrimento, né? Simbólico ou literal, a mensagem é de sofrimento. Mas isso aí o reverendo Renato vai esclarecer bem para a gente. O assunto hoje é céu, é só alegria, só comemoração, quero estar lá, né? Aí Charles Spurgeon fala disso, né? Que quanto mais de céu nós temos na nossa vida, menos cobiça a gente vai ter aqui da gente mesmo, né? Então, assim, a gente não vai se preocupar com as coisas daqui. Uma outra coisa que ele fala, gosto muito do Charles Spurgeon, ele diz assim: as alegrias do céu compensarão as tristezas que nós estamos vivendo aqui, com certeza. Né? Pela fé, eu creio nisso, né? Que as alegrias do céu, que o irmão está dando uma pincelada aí, en passant, né? Compensarão tudo o que nós estamos vivendo aqui, porque o nosso Deus é conosco, né? E está permitindo que isso aconteça. E ele tem um propósito, né, para a nossa vida, e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Graças a Deus por isso. Mas vamos em frente, Will. É contigo. Vamos avançar então, pessoal. Opa, passei demais. Voltei demais. Aqui. Então, pessoal, eu destaquei aqui agora nesse slide
um pequeno trecho da nossa revista, né, que ele fala justamente sobre Jonathan Edwards. E eu gastei um tempo pesquisando, porque, assim, Jonathan Edwards é um personagem na história da igreja que é de importância significativa, né? O momento histórico dele ali, tanto que não somente ele, né, mas ele encabeçou ali aqueles momentos dos avivamentos, né, que aconteceram, né, nos Estados Unidos. E aí o texto diz assim da revista, né? O céu é onde Cristo está. É a bênção eterna da comunhão entre Deus e o homem. Jonathan Edwards, tentando expressar a alegria que os santos irão encontrar no céu, escreve que eles, aí aspas, né, mergulharão no oceano do amor, serão eternamente envolvidos no amor divino, infinitamente brilhante, doce e suave. Receberão eternamente a luz, serão eternamente cheios dela e eternamente cercados por ela e refletirão eternamente esta luz de volta para a sua fonte. E eu fiz uma pequena pesquisa, né, para saber, eu queria saber onde foi que ele mencionou isso, e aí eu descobri que esse pequeno trecho é encontrado eu acredito que não é um texto traduzido para o português, é de um sermão que ele fez, onde o título é mais ou menos esse: Santos verdadeiros, quando ausentes do corpo, estão presentes com o Senhor. Esse é o título do sermão que ele deu, e ele está falando essas palavras justamente porque foi no funeral de uma pessoa muito importante na vida dele, que foi esse do livro que ele fez, que escreveu, né, sobre a vida, David Briner, né, que foi uma outra pessoa muito influente na história da igreja. Ele trabalhou como missionário entre os índios americanos, né? E é um livro que impacta até hoje as vidas das pessoas, especialmente aqueles que têm o coração em missões, né? E aí o Jonathan Edwards pregou esse sermão no dia do funeral de David Brainerd, né? Então ele usa essas palavras para mencionar como é que é o céu, né, na visão dele. E é claro, tem todo uma beleza poética, né, que ele usa para mencionar esse momento tão precioso que é a nossa presença com Deus finalmente, né? Os últimos momentos da nossa aula eu reservei para a gente falar também sobre alguns posicionamentos que a gente encontra numa teologia sistemática, né, que é a do Luiz Berkhoff. E eu preparei aqui 3 slides que ele traz. Engraçado que quando você vai pesquisar sobre o céu na sistemática dele, é rapidíssimo o que ele tem para falar em relação ao céu, né? A teologia sistemática geralmente trata sobre diversas questões, e na dele ele é bem sucinto. Então, mas é aquele sucinto que tem um peso, né? Olha só o que está escrito nas páginas finais da teologia dele. O estado final dos crentes será precedido pelo passamento do presente mundo e pelo surgimento de uma nova criação. Mateus 19, 28 fala da regeneração e Atos 3, 21 da restauração de todas as coisas. Muitas vezes é levantada a questão sobre se essa criação será inteiramente nova ou se será uma renovação da presente criação. Os teólogos luteranos apoiam fortemente a primeira, quer dizer, de que vai ser inteiramente uma nova criação, né? E aí eles recorrem a textos que dizem isso. 2 Pedro 3, 7 a 13, Apocalipse 20, 11 e 21, 1. Ao passo que os teólogos reformados preferem a segunda ideia, para a qual encontram um apoio em Salmo 102, 26 a 27, que é paralelo de Hebreus 1, de 10 a 12, e Hebreus 12, 26 a 28. Né?
ele levantou aqui, o Berkhoff, né? Levantou aqui uma questão sobre essa natureza do novo céu e da nova terra, né? Quer dizer, em outras palavras, se vai ser tudo novo, quer dizer, o que é tudo antigo vai se acabar e vai ter algo novo, ou vai haver uma regeneração de todas as coisas, né? E aí como ele explicou, há textos que amparam duas visões diferentes, né? Então, ele deixa bem claro aqui que há alguns textos que, lidos isoladamente, dão a entender isso, né? E outros que parecem entender a falar sobre uma regeneração, né? Onde as coisas serão regeneradas. Os novos céus e nova terra diz respeito a uma restauração da criação já existente, né? O que vocês acham a respeito disso? Não, até eu, por definição, estava pensando aqui, né, que regeneração realmente seria gerar novamente, né? Algo totalmente novo, né? E restaurar seria algo reconstruído, né? Alguma coisa refeita, né? Mas assim, segundo o texto bíblico, né, que a gente tem que ler de uma maneira, né, ampla, né? E até pelo que ele fala aí, né, nós vemos que há uma restauração das coisas, né? A criação que Deus fez, né? Ele está resgatando ali, ele está recebendo novamente, fazendo como aquilo deveria ser, né? Não há nenhuma proposta assim clara de que não vou destruir essa criação, né? Esse homem, né? E vai ter uma outra pessoa, outro grupo, né? Outras coisas, né? Textos como Vi um novo céu, a nova terra, realmente dão a entender a primeira ideia, né? Mas quando a gente vê da obra para a salvação do homem, a gente vê que há uma restauração aí, né? Obrigado, Denilson, pela colocação. E é interessante que, enquanto você estava falando, eu me lembrei do relato do templo, né, que a gente acabou de ler no capítulo 21. E, assim, claro que isso pode ter muitos significados em relação a isso, mas a questão de uma restauração, quer dizer, de um templo que já existiu, né, no caso, né? Provavelmente, o João escreve Apocalipse quando já tinha sido destruído, né, o templo. Mas ali você percebe que ele está falando sobre um templo firmado nos 12 fundamentos, as 12 portas, que são 12 pedras preciosas. E aí você percebe que realmente tem aí uma questão muito forte em termos de restauração, de regeneração, né? Está falando do templo mesmo? Está falando do povo? Está falando da adoração a Deus? Então, a gente tem que perceber que realmente não faz um certo sentido se a gente estiver falando assim de a criação de Deus ser cancelada e ser feita uma nova criação, né? Nesse aspecto fica muito complicado de entender desse jeito, né? E a gente também realmente não pode esquecer desse aspecto de aquilo que Deus planejou para o homem, né? E a gente percebe assim, quer dizer, aquilo que Deus idealizou vai ser simplesmente eliminado, né? Somente os santos vão sobrar desse cenário todo que ele criou com tanta perfeição, onde a natureza e os animais ali, sabe? Então, a gente tem que perceber que existe uma linha de interpretação que talvez seja mais coerente se pensarmos numa restauração, realmente uma terra e um céu restaurados, né? Alguém quer falar alguma coisa?
Fábio? É bem interessante, né, irmão, essa colocação. Eu também, assim, eu acredito que haver essa restauração, né, de tudo aquilo que Deus fez, né? Engraçado que lá em 2 Pedro fala também sobre isso, né? Sobre novos céus e nova terra. Pude dar uma olhadinha e lá em 2 Pedro também comenta sobre isso, né? Eu acredito que seria tudo restaurado aqui na terra, né? E a gente passaria a viver aqui os justos, né? Glorificados aqui na terra, né? Mas também tem a outra interpretação, como o irmão falou, né? Bem interessante. É, obrigado, Fábio, pela participação. A gente realmente tem que fazer sempre esse exercício, né? Como a gente, desde o início da classe, desse assunto especificamente, o Verdades Essenciais da Fé Cristã, né? Que é um assunto que gera bastante discussão, e o Sproul mesmo, ele levanta algumas questões, às vezes ele faz questão de colocar duas linhas de interpretação paralelas ali, às vezes ele nem dá o veredito final, só coloca lado a lado, né? Como ele está fazendo aqui. No caso aqui, quem está fazendo é o Berkoff, mas o Sproul faz isso às vezes também. Lembrando que esse é um assunto menor, né? O mais importante, obviamente, de falar a respeito do céu é o fato de que os redimidos estarão na presença de Deus. Isso daí é evidente, isso daí não tem como modificar. No entanto, isso não quer dizer que não possam aparecer questões secundárias que podem falar tanto ou, né, às vezes as interpretações podem dizer que tender para um lado e não para o outro, e não vai estar errado nesse aspecto, né? Por exemplo, se alguém aqui na classe estiver alinhado com o pensamento da teologia luterana, que foi mencionado no texto, não estaria em nenhum problema havendo essa linha de interpretação, né? Ficou claro? Vamos continuar caminhando aqui com o Berkhoff, né? Que ele levanta umas coisas bem legais aqui. Aqui eu deixei bem no limite, aqui ficou bem no limite o finalzinho do texto. Muitos concebem também o céu como uma condição subjetiva que os homens podem desfrutar no presente e que, seguindo a justiça, naturalmente se torna permanente no futuro. Mas aqui também se deve dizer que a Escritura apresenta o céu como um lugar. Cristo ascende ao céu, o que só pode significar que ele foi de um lugar para o outro. O céu é descrito como a casa de nosso Pai, onde há muitas mansões. João 14, 1, né? Ou moradas, como está na nossa tradução. E esta descrição dificilmente seria válida para uma condição. Além disso, diz as Escrituras que os crentes estão dentro, enquanto os incrédulos estão fora. Então, mais uma vez, e agora a questão inversa, porque o Fábio tinha feito aquela primeira pergunta mencionando que no aspecto do inferno, mas sendo que se tem quem diga que o inferno é simbólico, tem gente que diz que o céu também é simbólico. E aqui está a argumentação que ele levanta para dizer que não é, né? E aí que fica bem evidente de que o próprio Cristo ascendeu ao céu. E aí, repito mais uma vez, ele está lá, né? Aguardando o tempo em que nós estaremos junto com ele. Ficou claro? Sim. Então, vamos caminhando já para o nosso último slide, só para falar sobre a recompensa, né? Diz assim o texto que ele escreve, bem no final mesmo. A recompensa dos justos é descrita como vida eterna, isto é, não apenas uma vida sem fim, mas a vida em toda a sua plenitude, sem nenhuma das imperfeições e dos distúrbios presentes da vida. A plenitude dessa vida é desfrutada na comunhão com Deus, o que é realmente a essência da vida eterna. Eles verão a Deus em Jesus Cristo face a face, encontrarão plena satisfação nele e alegrar-se-ão nele e o glorificarão. Contudo, não devemos pensar que as alegrias do céu são exclusivamente espirituais. Haverá alguma coisa correspondente ao corpo.
Haverá reconhecimento e relações sociais num plano elevado. E aí, em pouco tempo, eu vou dar uma separada aqui no texto, ele fala essa respeito sobre o caráter do corpo, nosso corpo glorificado ali no céu, né? A gente já falou isso algumas vezes, né? A questão de que nós não estaremos em espírito no céu, mas estaremos como um corpo glorificado, porque foi assim que Deus nos criou, né? Não, talvez não na mesma natureza de Adão antes da queda, né? Mas nós fomos criados para ter um corpo, carne e osso, né? Nós fomos criados para sermos alma vivente, mas que tem um corpo, assim como Cristo teve, e assim como ele ainda tem, né? Mas um corpo glorificado. Então, Berkoff ele coloca esse aspecto. Nós não estaremos lá como espíritos, né? Nós estaremos como o Senhor Jesus Cristo. Alguém tem algum posicionamento? Alguma pergunta? Então, para concluir, gente, aí ele coloca essa questão aí sobre também sobre o galardão, né, aqui no final. Também é evidente na Escritura que haverá graus na bem-aventurança do céu. E eu acho que aí cabe até, eu não sei como você está lendo isso, se você já teve algum estudo que fala a respeito disso, mas as Escrituras têm alguns textos onde se percebe uma hierarquia, tanto das bem-aventuranças quanto das condenações, né? Só a título de curiosidade, quem lembra de Jesus falando que haverá maior rigor para Quem recusar a palavra, né? para uma determinada cidade que Cidade. recusou a palavra do que para Sodoma e Gomorra que não tiveram essa oportunidade, né? Então, Jesus Cristo, os textos, existem muitos textos que evidenciam esse caráter do galardão, que é a recompensa que Deus dá àqueles que o obedecem, como também aqui, níveis vamos dizer assim, galardão negativo, se é que a gente pode dizer isso. Acho que não, mas é como se fosse uma gradação de condenação, de fato, né? O Will, e também com relação ao nome, né? Porque a gente não passou, né, um texto, né, que fala de receber um nome novo, né? Receberá eu não sei exatamente onde o texto, se o Ranildo souber, aí receberemos uma pedra com um nome novo, algo assim, né? Fala até disso. Eu vou ver se eu acho até o final aqui para falar o texto. Eu não estou lembrado desse texto. Aí o Fábio colocou aqui no chat que as cidades que Jesus estava se referindo era Corazim e Betsaida, né? Bem lembrado, que foram as cidades onde rejeitaram a pregação dele, né? E olha só essa última frase que ele escreve aqui, que isso daí faz toda a diferença falando sobre galardão. Nossas boas obras serão a medida da recompensa que receberemos pela graça, embora elas não a mereçam. E aí, realmente, numa frase bem curta, ele fala que Deus está concede o galardão aos seus santos, né? Mas mesmo que essas ações em si não possam trazer os benefícios que a graça que Deus que nos dá, que fez, né? Então, Deus é extremamente gracioso com as nossas vidas, né? Nos dando muito mais do que o que nós merecemos, né? Que é claro, obviamente, que nosso Senhor é rico em misericórdia, né? E é isso que eu tinha para falar, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado a aula. Eu não sei se alguém tem alguma questão. Will, Fiquem à vontade para perguntar. Ainda temos aí 15 minutos de aula. Pode fazer, a gente pode fazer aí.
Pode falar, Denilson. Não, o texto que eu vi aqui é Apocalipse 2,17, né? Apocalipse 2,17. Eu teria que analisar o contexto, né, do nome, que fala o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que é a carta à igreja de Pérgamo. É aquela outra análise de Apocalipse, né? Apocalipse é um livro com muito conteúdo que precisa ser administrado, né? É verdade. Lembrando que a gente, eu não sei quantas vezes vocês já leram Apocalipse, mas eu já devo ter lido aí umas 5 vezes, talvez. E aí termina o livro e diz assim, caramba, o que está falando ali? Dessa vez eu vou entender. E assim, é preciso ter instrução de outras pessoas que já estudaram, né? Eu acho assim que é bom você ler com um olhar de pessoas que estudaram já o assunto. Tem bons livros para a gente se basear, né? Lembrando que é uma literatura que a gente não usa mais. Ninguém escreve mais daquela maneira, de escrever que é o que aqueles que analisam o texto, né, falam que é uma literatura apocalíptica, né? Isso acontece em alguns textos da Bíblia do Antigo Testamento, né, como por exemplo Daniel. Alguns profetas maiores também trazem muito conteúdo semelhante ao que é encontrado ali. No passado, houve muito mais uso da literatura apocalíptica, mas hoje ninguém mais escreve daquele jeito. Então, é preciso perder grande tempo para a gente tentar alcançar as ideias que estão ali presentes, né? Então, realmente não é algo que é óbvio, mas que vale a pena a gente estudar, né? Você fica aqui com um desafio. A mim, a começar por mim, né? Acho que isso, eu já andei conversando com o Denilson a respeito. Acho que o start foi também quando a gente estava falando sobre dispensacionalismo, né? Então, são coisas muito difíceis, mas que requer um estudo mais aprofundado e tal. Will, só um detalhe. O reverendo Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, uma vez, conversando sobre isso, né, e a dúvida era justamente essa: quem entendeu o Apocalipse, quem não entendeu? Aí ele tinha dito que ele tinha lido 10 vezes e Deus ainda não tinha revelado a ele tudo que ele tinha que revelar. Mas aquilo me deu uma paz, eu confidenciei a ele. Esse reverendo Evaldo Beranger. Exatamente. Com aquela sapiência toda que Deus deu a ele. Não entendeu quem sou eu, irmão. Vamos para o céu, ainda bem que o entendimento de Apocalipse não depende do céu, né? Porque se dependesse, você só vai para o céu se entender Apocalipse. Você já estava no inferno direto, né? Direto. Uma coisa que é muito assim, e é benção, eu vou compartilhar, são duas coisas. Eu estava conversando ontem com o presbítero Guilherme Saião, que está ali, que eu vi que ele entrou no meio da aula, mas já está ali firme conosco. Estava ontem à noite conversando com ele e o professor Tiago Martins, da classe de catecúmenos, né? E ele confidenciou para a gente que ele é um daqueles que assiste depois a aula e compartilha também a aula com o pessoal dos nossos irmãos de catecúmenos. Graças a Deus, né? Porque Deus vai confirmando, né, a obra das nossas mãos. Todos nós aqui somos obreiros nessa obra, né? Que é a obra de Deus, de propagar a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, e as pessoas estão se beneficiando, né? Apesar da nossa fraqueza, minha pelo menos, né? Nossa limitação, não fraqueza, mas limitação, mas é sempre importante e oportuno a gente estar estudando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. E a Bíblia fala, né? O Espírito Santo fala através da Bíblia para os nossos corações. E saudar o nosso coordenador da classe de integração, o presbítero Carlos Roberto Soares, o Carlinhos, porque ontem o presbítero Guilherme nos lembrou que a igreja presbiteriana
Presbiteriana de Pinheiros, de São Paulo, ela está agora, né, antes tarde do que nunca, convocando os irmãos para lerem, pasmem, a Confissão do Westminster. E o presbítero Carlinhos, coordenador da Classe de Integração, já ministrou na Classe de Integração há 3 anos atrás. Graças a Deus. Estudamos muito a Confissão do Westminster. E a Igreja das Américas está estudando agora a Confissão do Westminster. É muito importante, embora algumas coisas tenham que ser atualizadas e contextualizadas, mas assim, é muito importante porque, como o céu, como o inferno, como a visão beatífica, são doutrinas que a gente tem que internalizar, porque tem vários, por incrível que pareça, irmãos, eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler, inclusive visões teológicas de outras denominações, não para julgá-las, né? Não para dizer, não, nós somos melhores, não somos piores, não, para entender, né? Porque Deus não está limitado a uma caixinha, a uma visão teológica, a uma teologia sistemática, não está, né? Deus é infinito. Né? E como o reverendo Evaldo Beranger falou mesmo a respeito do Apocalipse, ele disse que tudo depende, no final, da revelação que o Espírito Santo vai dar a cada um. Por isso que não depende da quantidade de vezes, mas quanto mais você lê, né, mais chance você tem, no meu caso, né? Mais chance você tem de alcançar a revelação da parte de Deus, né? E eu vejo isso claramente, as pessoas, muitas vezes, semi-analfabetas, né, tendo grandes porções da parte de Deus, né, tendo sapiência da parte de Deus, e é graça, no final das contas, a gente sabe que é graça mesmo, não depende do nosso conhecimento intelectual, do nosso perfil, né? Mas me dá muita alegria no coração saber que o estudo que está se fazendo aqui, ele está reverberando, ele está repercutindo positivamente para a edificação da Igreja do Senhor. Né? Em assuntos dogmáticos, teologicamente, às vezes, difíceis, nem tanto, mas é importante que a gente esteja ratificando a nossa posição em relação ao céu, em relação ao inferno, em relação a todas essas coisas que nos cercam. Foi o reverendo Renato Porpino, salvo engano, que falou que uma das coisas que ele mais notou recentemente nas livrarias e tudo, é que as pessoas estão procurando saber como é que vai ser o fim do mundo, como é que vai ser o porvir, o que é que vai acontecer depois de morrer. Então, no fundo, todo mundo tem essa curiosidade, né? E cabe a nós, Deus ministrou, delegou a nós essa missão de passar para as pessoas o pouco que a gente sabe, mas vai ser muito nas mãos de Deus. É pouco para a gente, mas nas mãos de Deus é muito. Que passe para as outras pessoas. Graças a Deus pelo presbítero Guilherme Saião, que a gente conversou bastante ontem, e o presbítero Carlinhos, que está ali me olhando, né, feliz da vida, porque 3 anos atrás a gente já estudou a Confissão do Westminster, os 33 capítulos, graças a Deus. Vamos para o céu, não é por causa disso, tá, presbítero? Vamos para o céu, não é por causa disso. Na verdade, o meu braço direito lá, ou talvez os 2 braços, era o professor Ranilton. É claro que obrigado. Ele é humilde e fica botando essas dificuldades nas nossas costas. Mas é muito bom a gente saber que o fruto de um trabalho acaba sendo espalhado, né? Mas eu fico imaginando que é imaginável, quando lemos Apocalipse, esses 2 textos que nós lemos no começo, muito bem lido, por sinal, muito bem dividido pelo professor, na nossa cabeça fica inimaginável como será o novo céu e uma nova terra. É por isso que, mesmo a pessoa lendo 10 vezes, como o reverendo Beranger, diz que ainda não entendeu, porque realmente é inimaginável tu perceber num tempo tão remoto, num período tão remoto, uma revelação dessa tão atual, que nos traz preocupação de pensarmos que a salvação é uma coisa tão importante na vida do ser humano. A gente não consegue assimilar, e a gente é tão pequeno que não consegue assimilar. Então, por isso que a gente lê 10, 20 e aparece um monte de interpretação. Não sei se vocês percebem, mas de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, aparece alguma discussão sobre tema bíblico
que alguém encontrou alguma coisa e essa ligação vai ser revelada lá em Apocalipse. É nova história, é um novo pergaminho, uma nova descoberta, e quando você busca isso, a revelação disso está em Apocalipse. Para pensar nisso, porque para o ser humano é inimaginável um novo céu e uma nova terra. Eu fiquei prestando atenção na leitura, caramba, é muito lindo, não tem sol, mas tem claridade, não tem noite e é tudo brilhoso, as portas são especiais, o muro é lindo, tudo é muito lindo, tudo é muito inimaginável na nossa vida, nessa vida de um novo céu. Eu quero estar lá, estou esperando e estou tentando isso. É isso aí, meus irmãos. Glória a Deus por esses testemunhos que vocês deram, né? Meu coração fica sempre muito, muito feliz de participar desse projeto, né? Também faço coro aqui com o Ranilton em relação às minhas limitações. Todas as vezes que eu tenho que dar uma aula de um conteúdo tão difícil assim, a primeira coisa que eu digo é assim, caramba, eu tenho que estudar mais, tenho que estudar mais. Então, que isso aí sirva de norte para as nossas vidas e claro, que nós possamos estar sempre submissos à vontade do nosso senhorio, do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz novas todas as coisas, né? Restaurou as nossas vidas, né? Nos trouxe das trevas para a luz pelo seu poder. Então, essas coisas questionáveis, essas coisas sobre linhas de interpretação, nós temos a certeza de que, com o tempo, isso vai ser aclarado, mas aquilo que realmente é importante para a nossa classe já foi feito, que foi, né, realmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que já foi anunciado e nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos usufruir da certeza de que nós estaremos na presença do Senhor. Estaremos olhando face a face. E é isso que a gente vai tratar na próxima aula. Eu não lembro agora quem é que vai dar essa aula, mas é o Denilson. Vai falar sobre a visão beatífica, que é, de fato, a contemplar Deus face a face, né? E é isso que a gente vai falar na próxima aula. Então, convido ao nosso professor da aula que vem para estar fazendo a oração para a gente encerrar a nossa classe. Fábio quer falar, Will, ele levantou o dedo. Opa, não, desculpa, meu irmão, não tinha olhado. Pode falar. Vou ser breve. Aproveitando, né, o gancho dos irmãos aí para corroborar, né, que há uns 10 anos atrás, né, na minha conversão, muitas pessoas tinham, eu não sei se ainda tem, né, a visão de que o Apocalipse ele é relacionado a tragédias, né, a catástrofe, né, se colocar essa coisa pejorativa de Apocalipse com tragédia, mas na verdade não é, né, é a revelação de Jesus Cristo, né, Perfeito. E a vitória da sua igreja, né. Perfeito. Então, o Apocalipse mostra que, com toda a perseguição que a igreja sofreu, mas Cristo estava com as rédeas na mão, né? Como diz o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Ele está com as rédeas na mão, né? Então, assim, um pouco da informação escatológica que eu tive, né? E até peguei alguns ensinamentos com o irmão, né? E aí eu pude passar para alguns irmãos que tinham essa visão que o Apocalipse não é esse terror. Né? Muitas pessoas deixam de ler o livro porque acreditam que são coisas monstruosas que vai acontecer na Terra, mas não é. Né? Então, isso é muito interessante, esse momento que a gente tem de falar, né? De buscar um pouco mais dessas informações, para poder a gente até acrescentar para aquele irmão que tem esse medo de ler o livro. Né? Então, eu posso dizer que hoje eu estou tendo a oportunidade de estudar um pouco, e aí a gente vai vendo que não é nada disso, né? Dessa visão que houve um terremoto é apocalíptico, houve uma explosão, isso é apocalipse, e na verdade não é, né? Mas muito bem pontuado, meu irmão. Exatamente. A gente pode encontrar consolo nessas páginas, onde a gente percebe que, de fato, o Senhor já tem a vitória já garantida para nós, né? Muito bem pontuado, meu irmão. Obrigado aí pela palavra. Nada. Denilson?
Amém. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por esses momentos preciosos que tivemos aqui, Pai, reunidos com nossos irmãos e irmãs, ó Pai, estudando a tua palavra, Pai. Louvo pela vida do teu servo Will, Pai, por ter usado ele como instrumento, Pai, para estudarmos a tua palavra, Pai. Ó Deus, que a tua palavra continue sendo, Pai, o nosso dia a dia, o nosso pão, nosso alimento, nossa bebida, Pai, a cada dia, Pai, para que possamos estar vivendo as maravilhas que a Tua Palavra nos traz, ó Pai, que é vinda de Ti, Pai. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar nos iluminando a cada instante, Pai, para que entendamos a Tua Palavra, Pai, para que vivamos a Tua Palavra e para que testemunhemos, Pai, a Tua Palavra, Pai. Ó Deus, nos dê uma semana abençoada na Tua paz, Pai. Abençoe cada irmão aqui, cada família aqui representada, ser com cada um de nós, ó Pai, nas diversas áreas da nossa vida, Pai. Nos abençoando, nos amparando, Pai, e nos dando, acima de tudo, Pai, a alegria em Ti, Pai, a esperança e o consolo que vem de Ti, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado pela presença, meus irmãos. Eu vou compartilhar com vocês uma pregação do reverendo Hernandes sobre esse texto de Apocalipse, sobre o céu. Eu acho que vai ser um complemento. Legal. Tá? Vou compartilhar. Obrigado, Neila. Vai compartilhar no grupo, né? Tá. Isso. Obrigado. Tá. Já até botei lá. Tá? Perfeito. Obrigado, Neila. Obrigado. Gente,